Tá criando suas funções DAX, mas não sabe aonde é melhor colocar? É dentro de coluna calculada ou dentro de medida? Você sabe a diferença dessas duas coisas? Não? Então fica aqui no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essas duas coisas. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar um pouquinho mais sobre coluna calculada e medida. Qual é melhor, qual é pior, quando eu utilizo uma, quando eu utilizo a outra, ok? Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever clicando no botão que está aqui embaixo, clica no joinha também para o YouTube propagar esse vídeo para ainda mais pessoas, e chega de enrolação, bora continuar aqui. Pessoal, é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre coluna calculada. Eu fiz algumas anotações aqui, que são típicas da coluna calculada, para a gente entender melhor, né, para deixar mais fluido a nossa aula. E claro, a gente vai fazer também aqui alguns exemplos para você entender como é que funciona na prática. Bom, a coluna calculada eu deixei como primeiro item que ela é muito utilizada no Excel. Que eu acho que essa primeira explicação vai ficar bem clara para vocês do que é uma coluna calculada. Lá no Excel, por exemplo, suponhamos que a gente tem na coluna A a quantidade e na coluna B o valor unitário. Como que a gente faria para achar o valor total? A gente acrescentaria uma coluna C, chamada total, e faria a multiplicação um pelo outro. Essa coluna C que a gente acabou de criar é uma coluna calculada. É uma coluna que recebeu cálculos, ok? Lembrando que esses cálculos não são necessariamente numéricos, tá? Cálculos que podem ser, por exemplo, concatenação, também a gente pode chamar de coluna calculada, beleza? Então, basicamente, a coluna calculada é isso. É uma coluna que é acrescentada ao modelo de dados, que é acrescentada ao banco de dados, à tabela, para que haja um cálculo em cima daquilo, tudo bem? Mais algumas características. Ela sofre o contexto de linha, tá? Não vou entrar muito a fundo sobre o que é contexto de filtro e contexto de linha, porque eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso, porque isso rende aí, na verdade, mais de um vídeo, porque é um conceito, na verdade, um pouco complexo de se entender, mas colocado de uma maneira com passo a passo fica fácil para você entender. Basicamente, o contexto de linha nada mais é que um contexto que as tabelas sofrem, ou seja, as operações são feitas linha a linha, e isso acontece dentro de uma coluna calculada. Por quê? Quando eu acrescento uma coluna calculada, naquele exemplo anterior que a gente falou, eu estou multiplicando a coluna A pela coluna B. Então a linha 1 a linha A1 pela célula A1 pela célula B1. Então ele está adicionando para mim um resultado na célula C1. Ele está fazendo uma multiplicação linha a linha. Basicamente esse é o contexto de linha. Bem superficial, mas basicamente é isso, ok? A coluna calculada ela tem um valor calculado para cada linha da tabela, foi isso que eu acabei de falar. Ela é recalculada a cada atualização do relatório. Então vamos lá. Sempre que eu acrescento uma coluna dentro de um modelo, dentro de uma tabela, isso vai implicar que toda vez que eu fizer a atualização daquele relatório, aquela coluna, terá que ser feito o cálculo novamente. E isso pode gerar lentidão no seu modelo de dados, gerar lentidão no seu processo de implementação de BI, tudo bem? Então essa é uma das desvantagens de utilizar a coluna calculada. Ela consome espaço, né, por sua armazenagem de memória. Então, ou seja, a coluna calculada ela é física. Eu sei que ela não é física, tá? Que a gente não consegue tocar na coluna calculada aqui. Mas quando a gente for falar de medida, a gente vai perceber que lá a gente não consegue enxergar a medida. Mas a coluna calculada sim. Então eu costumo falar com os meus alunos aqui que a coluna calculada ela é uma coluna física, que a gente consegue ver. Se a gente consegue ver que ela está ali, a gente chama ela de física. Ou seja, ela ocupa espaço, ela aumenta o tamanho do banco. Sendo assim, isso também prejudica, porque a gente sabe que há várias limitações, principalmente no modo import dentro do Power BI, que é prejudicial para a gente subir isso para a nuvem. Então, aumentar o tamanho do banco de dados não é tão interessante assim, tudo bem? Ela é muito útil quando a gente precisa expressar esses valores calculados dentro da nossa coluna calculada em eixos do gráfico ou organizar os dados com base nos valores calculados, beleza? Então a gente vai criar uma coluna calculada quando a gente precisar utilizar o resultado dessa coluna dentro de um eixo de gráfico, ok? Por exemplo, se a gente quiser mesclar o mês e o ano, tá? A gente vai criar uma coluna, uma nova coluna chamada mês-ano, e essa coluna vai ser a mesclagem dessas duas informações. E aí essa coluna será então um eixo de gráfico. Vou mostrar para vocês agora então como que é o exemplo de coluna calculada. Vou entrar aqui na minha guia dados, e dentro da minha guia dados eu vou selecionar aqui a minha F vendas. E dentro da minha F vendas eu tenho aqui a minha quantidade e o valor unitário. Como que eu faria para achar o total disso daqui? Eu vou adicionar aqui então uma nova coluna, certo? Table Tools, que são as ferramentas de tabela, nova coluna, e eu vou chamar essa coluna de total, beleza? Dá um Shift Enter para indentar o nosso código aqui. E como que eu faço? Basta eu multiplicar aqui a minha quantidade, então a quantidade multiplicada pelo valor unitário.
Só isso, muito simples. Então, multiplicar a quantidade pelo valor unitário, eu tenho o meu total de vendas ali, tudo bem? Ele vai encontrar o total para a gente. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de criar uma coluna calculada. Ou seja, se eu quiser saber agora o total de vendas da minha empresa, basta eu somar toda essa coluna. Concorda comigo? Vamos fazer de uma seguinte forma. Vamos voltar aqui para o nosso relatório. Vou adicionar aqui um cartão, tá? Deixa eu colocar esse cartão, ele veio até aqui embaixo, depois a gente ajeita o tamanho. E vou trazer a minha coluna de total para dentro de Fields, tá? Que é o campo do nosso cartão aqui. E ele traz para a gente os 5 milhões, tudo bem? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui em medida e vamos começar a identificar as características da medida e a gente faz uma comparação dessas duas coisas no final, beleza? A medida, ela sofre então o contexto de filtro, ou seja, quando eu utilizo ela dentro de um relatório, ela sofre o contexto de filtro do relatório em si. Esse contexto de filtro pode vir de um slicer, que é o nosso filtro, ele pode vir de um eixo de gráfico, ele pode vir de uma tabela, então isso vai depender do contexto de filtro em questão. É lógico que a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas basicamente o contexto de filtro é quando outras características do nosso relatório filtram aquela medida, filtram aquele valor, tudo bem? Ela tem maior eficiência computacional, por quê? A medida, diferentemente da coluna calculada, ela não é física, ela é como se fosse uma variável que armazena uma medida DAX, que armazena uma função DAX. E ela só é calculada a partir do momento que a gente utiliza essa medida dentro do nosso relatório, tudo bem? Utilizamos sempre para expor os valores no visual, é a medida explícita, ou seja, a gente tem dois conceitos, de medida implícita e medida explícita. O que é uma coisa e o que é outra? A medida implícita nada mais é do que a gente acabou de fazer ali atrás, quando eu utilizo uma coluna da minha tabela como um valor dentro de um visual. Isso é uma medida implícita, ok? Uma medida explícita é quando eu efetivamente digito, escrevo o código daquela função DAX e acho o resultado que eu quero. Um exemplo, nesse exemplo anterior, a gente achou aqui a soma do valor total. Olha só, vou selecionar aqui, se a gente clicar nesse botão, olha só, o Power BI está trazendo para a gente a soma. Qual seria a melhor forma de fazer isso daqui? A melhor forma de fazer isso é através de medida, que é o que a gente vai fazer agora. Por quê, Henrique? Porque quando a gente utiliza uma medida implícita, chances são que, se você viu lá, tem sum, tem a média, a soma, a média e vários outros valores que podem ser apresentados no lugar do valor real que eu quero. Ou seja, às vezes eu quero contar alguma coisa e ele mostra a soma, como ele fez anteriormente. Então, sempre, que possível, use medidas explícitas, tá? Uma dica que eu dou para você, beleza? Elas não consomem memória RAM, porque elas são calculadas no momento que elas são utilizadas, Elas não são físicas, porque eu não preciso inserir uma coluna para isso, então elas não utilizam memória RAM. Elas sim consomem processamento, pois são calculadas no momento da visualização, como a gente conversou. Então, olha só, eu vou inserir uma medida aqui agora para vocês verem como que é o processo. Vou clicar com o botão direito em cima da minha F-Vendas, vou clicar aqui em New Measure, nova medida, e vou chamar essa medida aqui de receita total. Aquela outra coluna a gente chamou de total, Então isso aqui eu vou chamar de receita total. E aí o que eu tenho que fazer? Aqui a gente vai ter que inserir uma função iterante, tá? Que também cabe um vídeo só sobre isso, só sobre funções iterantes. Então eu não vou me aprofundar muito nisso, que é a função SUMX, tá? A função SUMX, todas as funções que terminam em X são funções iterantes, são funções que têm um contexto de linha, que fazem operações linha a linha pra gente, ok? Então a primeira coisa que ele vai pedir para mim é a tabela, que vai ser a minha F-Vendas, vou dar uma vírgula aqui, e a expressão, o que eu quero calcular? Eu quero fazer a quantidade multiplicada pelo valor unitário, ok? Vou dar um Shift Enter aqui, dou um Enter para ele calcular a medida para a gente, vou acrescentar aqui um cartão, olha só, acrescentei um cartão aqui, e vou adicionar aqui a minha receita total para dentro do meu cartão. E quando a gente faz isso, a gente chega no mesmo resultado. Por quê? O que a SUMX acabou de fazer? A SUMX, ela simplesmente foi na primeira linha, multiplicou um pelo outro, multiplicou a quantidade pelo valor unitário e armazenou aquele valor na memória. E assim ela fez na segunda, na terceira, todas as linhas do nosso banco de dados. No final, ela pegou todos esses valores e iterou. Ela colocou tudo em um único valor, que deu então os meus 5 milhões. Tudo bem? Faz sentido? Então, se a gente chegou no mesmo resultado, Henrique, qual que é melhor e qual que é pior? Eu sempre prefiro utilizar a medida. A coluna calculada, como a gente falou no slide anterior, na página anterior aqui, ela só é útil quando a gente precisa expor dentro de um eixo de gráfico. Então eu gosto de utilizar a coluna calculada somente nesse caso,
por todas as vantagens e desvantagens que a gente já falou durante essa aula, ok? Então sempre que possível, utilize medidas explícitas para conseguir fazer todo o seu relatório e chegar ao resultado final que você quer, ok? Ficou claro para você qual que é a diferença de coluna calculada para medida? Não ficou? Escreve aqui nos comentários então que a gente vai bater um papo e, se necessário, fazer outro vídeo explicando melhor para vocês. De qualquer forma, agradeço a sua visualização. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, clicando nesse botãozão vermelho que está aqui embaixo. Eu sei que você está assistindo nossos vídeos e não está se inscrevendo. Clica no like aqui para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas e eu te vejo no nosso próximo vídeo.